Fala, Dev, muito bem-vindo a mais uma aula. A gente vai estar vendo aí sobre maps ou mapas, né? Que é o equivalente às matrizes, mas um pouquinho diferente, um pouquinho mais complexo ali do jeitinho que o Dash trabalha. E a gente vai estar vendo isso na nossa aula, beleza? Então vamos lá, vamos ver o que é esses maps que as pessoas tanto falam dentro do Dash. Certo, em sua definição, os maps eles são coleções de dados organizados em um formato chave-valor, onde cada elemento ele é inserido em um mapa no Dash, ele possui uma chave a ele relacionado. Por exemplo, os logins de um usuário. Muito complexo a definição. Porra, o que está acontecendo aqui, né? Mas não é tão assim, gente. A gente vai ver aqui como é que isso funciona na prática. Então, a gente declara e atribui valores da seguinte maneira. A gente vai criar um mapa, e esse mapa, esse map, né? Ele é um tipo de variável, assim como string, como double, como uma própria lista. Então, a gente vai criar um mapa ali certinho. Daí, a gente vai trabalhar com chaves. Lembra lá, quando a gente tem uma lista, a gente passa a posição da lista. Eu tenho um item 1, o item 0, eu quero pegar o item 0. Eu quero adicionar um valor ao item 0. Então, o mapa ele funciona basicamente do mesmo jeito. Só que ao invés de ser a posição 0, a gente vai trazer a chave específica para aquilo dali. Então, eu criei o map aqui do valor, daí eu vou dar uma chave aqui nome, e aí eu vou atribuir um valor para esse nome aí, para essa chave. Então, o value vai ter o nome, e o nome vai ser o William. O value vai ter a senha, e a senha vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Daí, se eu quiser pegar esse valor que está dentro do mapa, eu simplesmente chamo o value e aí eu passo o colchetes e a chave que eu quero exibir, entendeu? É basicamente assim. Às vezes é um pouquinho complexo, mas eu vou estar mostrando isso lá na prática, lá dentro do VS Code, para vocês compreenderem como que isso funciona. Certo, gente? Já abri aqui o VS Code e a gente vai começar a criar aqui nosso algoritmo. Void main, abre parênteses, abre chaves e fecha chaves. Daí a gente cria um map, tá? Então, eu quero um map aqui que vai ter um valor específico, por exemplo, data, que data em inglês significa dados. Daí eu coloco um igual, e aí eu já inicio o meu mapa. Lembrando que o mapa ele é dado pelas chaves, tá? Então, eu tenho um mapa, abre e fecha chaves. E aí, existem duas formas da gente atribuir valores. Então, eu posso fazer aqui tanto o data, e aí eu passo a chave que eu quero. Então, lembra lá, é como se eu pegasse assim, eu quero que na posição 0 ou tal posição tenha isso. Só que ao invés de a gente trabalhar com posição, a gente passa o nome mesmo. Quero assim que vai ter uma posição, um lugar específico que vai ter esse nome e vai ter tal valor. Por exemplo, nesse data a gente vai ter o nome. E aí o nome, a gente pode atribuir o nome que a gente quiser. Então eu posso botar aqui João. E aí eu posso dar o ponto e vírgula. Eu também posso ter um data, sei lá, senha. E aí eu posso colocar aqui 1, 2, 3, 4. Daí, se eu quiser, né, pegar depois a senha, dar um print só na senha, ou dar um print só no nome, eu posso pegar o data. E aí eu passo a chave, essa chave aqui que eu defini, isso daqui é a chave, como se fosse a posição, e eu indico que eu quero mostrar ela. Por exemplo, eu quero mostrar o nome do que está dentro do dado. Então, quando eu salvar e rodar, ele vai mostrar o nome, que aí vai ser o João, certo? Se eu quisesse mostrar a senha, eu simplesmente botaria aqui para rodar e ele iria mostrar a senha. E se eu quiser mostrar o mapa todo, eu posso colocar aqui o data.toString. E aí, ele vai... Opa, deu um bugzinho. Ele vai pegar e vai rodar e vai mostrar o nome, e o nome João e a senha 1, 2, 3, 4. Então, a gente tem essa forma de atribuir e de pegar os valores, tá? Mas existe uma outra forma também de atribuir os valores, que é atribuindo direto. Lembra lá quando a gente inicia a lista, tipo, com os valores direto? A gente pode fazer isso no mapa também. E a gente faz da seguinte maneira. A gente abre aqui essas chaves, define aqui dentro das chaves a gente define uma chave, né? Por exemplo, o nome, e aí a gente põe em dois pontos o valor que a gente vai querer. Por exemplo, aqui, João. Daí, a gente também pode chegar e botar senha, dois pontos, 1, 2, 3, 4. E aí, a gente chega e salva, tá? Então, a gente não vai precisar mais disso daqui. Deixa eu colocar aqui, comentar. Então, eu tenho aqui um mapa que tem o nome e a senha, e o nome é esse e a senha é essa. E aí, quando eu rodar, ele vai dar a mesma coisa. Se eu mudar aqui, tipo, sei lá, João B, ele te rodar, ele vai atualizar para João B. E aí, se eu quisesse aqui, sei lá, pegar aqui, fazer uma verificação se o nome do data foi igual a João, o nome do data foi igual a João, a gente dá um print
sei lá, qualquer outra coisa, alguma coisa. E aí, ele faz essa verificação. Quando a gente rodar, não vai passar, porque está João B. Opa, está João B, né? Mas aí quando a gente coloca, mudar aqui para João, e a gente rodar, ele vai botar printar alguma coisa. Então a gente consegue justamente usar esse data, esse map, para fazer verificações e trabalhar de uma maneira bem mais específica, principalmente quando a gente começar a ver programação orientada a objeto no próximo módulo. Certo, gente? Dentro do map, a gente também pode definir um tipo. Vocês viram que eu poderia colocar qualquer coisa lá naqueles valores, né? E isso é interessante algumas vezes, mas às vezes também não é interessante. Por exemplo, se eu quero que todos os valores sejam string, eu tenho que botar como string. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E para isso, a gente vai usar o seguinte comando. A gente vai criar o map, abrir sinal de maior que e sinal de menor que, e dentro dele a gente vai passar os tipos. Então, a gente pode passar, vai ser, as chaves vão ser strings e os valores vão ser strings, ou as chaves vão ser string e os valores vão ser dinâmicos, que é um tipo específico do Dart, que o valor dinâmico ele pode ser qualquer coisa. A gente vai ver isso daqui agora na prática. Pegando esse mesmo exemplo, a gente pode chegar aqui e definir um tipo para esse map. Nesse caso, todas as nossas chaves, elas são strings, tá? E os nossos valores também são strings. Mas, por exemplo, caso a nossa senha não fosse uma senha de string, fosse uma senha de número. Então, a gente vai ter um nome aqui, as chaves são string, só que a gente vai ter um nome que é string, um valor que é string, e outro valor que é inteiro, né? Então, a gente tem essa questão de trabalhar com valores dinâmicos. E a gente pode pegar aqui o sinal maior e menor que, a gente passa que todas as chaves vão ser string, só que os valores eles vão ser dinâmicos, vão ser de acordo com a preferência do usuário. E aí ele dá certo. Caso eu colocasse aqui que todos os valores seriam string, aqui começaria a dar errado, porque ele não está sendo string, entendeu? Então a gente teria que colocar ele como uma string. Se eu passasse, eu quero que todos os valores sejam inteiros. Então todos os valores teriam que ser inteiros. E aí a gente pode trabalhar com essa questão de tipar, definir um tipo específico para os valores que vão ter aí dentro do map. Normalmente as pessoas só utilizam o dynamic, principalmente quando tu tem muito dado e vai variando. Se não, se tu tem alguma coisa bem específica que só é string, você não precisa colocar o dynamic. Pode colocar string direto que vai tudo funcionar e vai dar certinho. Certo, gente? Nós também podemos fazer um alinhamento de maps. Lembra lá do alinhamento de si? Que a gente coloca um se dentro do outro, aqui a gente também pode alinhar esses maps, que é onde que entra que os maps eles podem ser parecidos com as matrizes, né, que a gente utilizava lá no Portugal, porque você pode criar um map e dentro daquele map a gente pode criar outro map e assim por diante a gente vai trabalhando com um map dentro do outro, o que vai facilitando a nossa vida. Por exemplo, aqui, a gente criou aqui um map chamado Velo, a gente tem o nome e a gente tem a localização. E aí dentro da localização a gente criou outro map que a gente tem a cidade e tem o estado do nosso usuário. Então a gente passa a cidade e o estado, isso só dentro de um map. E caso a gente queira ler esse valor, a gente passa a chave que está, então a gente está dentro da localização, e dentro da localização eu quero a cidade. Então peguei a localização e peguei a cidade. Vamos ver isso na prática? Certo, dando continuidade aqui no nosso exemplo, vou mudar aqui de data, tá? Para usuário, para user. Aí a gente vai dar um user to string aqui no final. E por exemplo, se a gente quisesse trabalhar com a localização, a gente adicionaria aqui a localização e dentro da localização a gente criaria outro map. E aí a gente definiria, sei lá, a cidade. E a gente pode colocar qualquer cidade, então São Paulo. E a gente poderia definir o estado também. E dentro do estado também é São Paulo. Poderíamos definir um F, por exemplo, o F é a unidade federativa, no caso seria SP. E aí a gente já tem essas informações. E aí, se eu quisesse pegar, por exemplo, eu estou trabalhando com um usuário lá. Isso daqui a gente vai ver em programação orientada a objeto, mas imagina que você tem um usuário. Daí você quer só a unidade federativa dele para um cadastro muito específico de alguma coisa. Então você vai lá, vai dar um print, você vai pegar, né, no caso, o valor do usuário. Você vai pegar o valor de localização do usuário, então você vai abrir, fechar colchetes, abrir aspas, a localização. Daí dentro da localização eu quero a UF. Então, quero a UF da localização. Então, abre aqui e coloco o UF. Daí ele vai passar dentro desse map, vai caçar aqui onde é que está a localização. Vai sair caçando, encontrei a localização. E dentro da localização ele vai sair caçando a UF. E aí ele vai encontrar e vai retornar o valor que está dentro da UF para a gente. E aí quando a gente rodar aqui e der o print,
ele vai retornar aqui o ASP, que é justamente o valor que a gente atribuiu para esse map, para esse key, né, para essa chave. Então, até que no print, depois do map todo, a gente tem o nome, a senha, a localização e tudo. E se a gente quisesse criar dentro desse outro map, que já está dentro de um map, outro map, a gente pode fazer também. Ao invés de ser tipo assim, estado e UF, a gente pode criar um map para o estado. E aí, dentro desse estado, a gente pode ter o nome, que aí seria São Paulo, e um F, que aí seria a unidade federativa do estado, né? E no caso, SP. E aí a gente salva aqui. E caso a gente precisasse da unidade federativa nesse caso agora, ela está dentro de localização, dentro de estado e é a chave UF. Então a gente vai ter a localização, o estado e o UF. Então a gente consegue justamente estar fazendo esse mapeamento de valores. E quando a gente rodar aqui, ele vai retornar o SP, que é justamente a UF que está aqui. Então se a gente quisesse o nome, né? A gente faria a mesma situação. A gente retornaria o São Paulo. Lembrando que esses valores, e qualquer valor que o map recebe, é qualquer valor que pode estar dentro do Flutter, independente do que seja. Então, ao invés da gente, tipo, além da gente ter a localização aqui, se a gente quisesse ter, por exemplo, uma lista de notas, a gente poderia ter uma lista de notas. Então, vou ter aqui notas, 2 pontos, vai ser uma lista. A gente vai ter 10, 8, 4, 10, 4, 7 e 9. Então a gente teria essa listinha aí com essas notas, entendeu? E a gente poderia pegar só as notas dele. Por exemplo, eu quero pegar as notas do usuário. User notas. E aí a gente teria todas essas notas, que é justamente uma lista aqui de notas. E aí que a gente pode colocar um toString, né? Ponto toString, que aí ficaria certinho. Então quando a gente rodasse aqui, opa, ele deu errado. Por que que deu errado? Porque eu coloquei dentro de localização, tá vendo aí? Aí ele retornou null lá, porque as notas realmente não existem aqui dentro do principal. A gente teria que mudar essas notas aqui para dentro. Aí agora ficaria certinho. Então quando a gente rodar, aí a gente tem as notas certinho, 10, 4, 7 e 9. Então a gente tem essa facilidade justamente de trabalhar com maps, porque a gente consegue mapear literalmente os valores e sair procurando eles com as chaves. É como se a gente tivesse a localização. Eu tenho uma localização aqui das notas e eu vou sair caçando ali dentro daquele valor até eu encontrar as notas. Nesse caso eu não encontro, ele retorna como nulo, beleza? Certo? Já que nós aprendemos todo esse conteúdo de maps, a gente já reviu muita coisa, a gente pegou muita coisa que aprendemos lá em lista, a gente vai fazer alguns exercícios. O primeiro exercício é utilizar o Maps, fazer um algoritmo que lê os seguintes dados de N alunos: nome, turma, média e idade. E depois a gente vai exibir o nome de todos os alunos com mais de 14 anos, com a média acima de 7. Vamos lá fazer? Certo, aí nós temos que ler essas 4 informações: nome, turma, média e idade desses N alunos. E depois a gente vai ter que verificar aí quais são os alunos que têm uma nota maior que 7 e que tem mais de 14 anos, certo? Tem mais de 14 anos, não é maior ou igual a 14 anos. Beleza, vamos criar aqui o algoritmo. Então, void main, abre e fecha parênteses. Daí, a gente vai ter que ler a questão de N alunos. Então, a gente vai ter uma lista, tá? Para armazenar esses alunos. Então, vai ser uma lista de students. E aí, eu vou começar com ela vazia aqui, beleza? Daí a gente vai ter que registrar N alunos, gente. Então, vai ser um do while. Então, do while. E aí a gente cria uma variável aqui para essa resposta, né? String answer. Daí, enquanto a resposta for igual assim, a gente vai repetindo. E aí a gente pede para o usuário, pergunta para o usuário se ele quer continuar. Então, print deseja adicionar mais um aluno, ponto e vírgula. Aí a gente tem que importar o package aqui do Dash.io, né? Import Dash 2.io. Daí a gente vai fazer aqui um stdin, a gente vai pegar o answer, vai ser igual um stdin, ponto readline sync. E se ele for nulo, né? A gente passa um n para cá.
Então a gente já tem a resposta sim ou não. E aí a gente já tem todo esse processo aí que é bem interessante para a gente, beleza? Então a gente vai ler para N alunos, a gente já está repetindo aqui N vezes, né? E aí a gente tem que ler o nome, a turma, a média e a idade desses N alunos. Daí para cá, eu vou criar um map, beleza? Que vai ser de string dynamic, que vai ser o dado de um aluno, então de um student. E aí eu vou começar ele aqui como vazio, beleza? Daí eu vou ler a resposta aqui do nosso usuário, então pedir aqui para ele digitar o nome. Então, print, digite o nome do aluno. Daí ponto e vírgula aqui. E aí a gente lê o nome do aluno. Então string, interrogação, name, vai ser igual a stdin.readline_sync. Daí eu não vou deixar esse nulo não. Se vier nulo, a gente passa aqui uma string vazia, só para a gente garantir que vai ter alguma coisa. Beleza? Então a gente vai ter aqui o nome. Daí, além do nome, a gente vai ter a média dele, só que a média tem que ser em double, né? Mas aí eu vou botar aqui em string, daí eu tento passar ela aqui. Deixa eu até botar como zero aqui. Daí eu transformo em double aqui, né? Média, esse daqui eu boto a média em texto, é igual double.passa a média text. A média text, a gente vai passar ela para double. Então a gente já tem a média do aluno. Além da média, a gente vai ter a turma dele, né? Então digite o nome, aqui digite a média. Daí a gente vai pegar aqui, pedir para digitar a turma, né? Turma do aluno. E a gente vai ter aqui turma em inglês é class. Student class. Deixa eu botar aqui porque class no Dart é uma coisa bem específica. A gente não pode dar nome para variáveis como class. A gente vai ver classes, né, em POO. Mas a gente vai estar vendo aqui um student class. E aí, além da turma e da média, a gente tem que ver a idade também. A idade é bem semelhante aqui à questão da média, né? Digite a turma, daí digite a idade do aluno. Então, a gente vai ter aqui um age text. Age em inglês é idade. E um age que aqui, vamos colocar como inteiro, né? Que a idade é inteira. É inteiro, beleza. Então, a gente já tem o nome, a média, a sala e a idade. A gente não está passando a idade aqui em texto. Beleza? A gente já tem aí nossos 4 valores que a gente precisava ler para todos os alunos. Então a gente está repetindo aqui, fazendo enquanto a resposta for sim, vai fazendo, repetindo, beleza. Daí a gente já tem esse map aqui. A gente tem que preencher ele com esses valores. Então a gente vai fazer aqui o seguinte: student, e aí eu passo aqui, ó, student name vai ser igual name. Aí eu passo student, a posição aqui média vai ser igual a média da student class vai ser igual a student class, e aí o student age vai ser igual a age. Então a gente criou aí um map justamente com os 4 valores que são necessários, beleza? Só que são de N alunos, é uma lista de alunos. Daí a gente pode pegar esse map que a gente criou e adicionar em uma lista, gente. Tá vendo aqui que a gente criou essa lista de students no início? Eu posso falar que o tipo dessa lista vai ser justamente esse tipo aqui. Então a gente vai ter uma lista com um monte de item map string dynamic. Então eu posso copiar aqui e passar que o tipo da lista vai ser justamente um map, que dentro desse map a chave vai ser string e o valor vai ser dinâmico. Então a gente pode já ter uma lista de maps, entendeu? Que já facilita bastante a nossa vida. Então a gente está lendo aqui, no final a gente já adicionou esses valores, daí a gente pode pegar nossa lista de students e adicionar justamente um student. Então toda vez que a gente montar o student e adicionar os valores aqui,
a gente pega e adiciona aqui na lista. Daí a gente pergunta se o usuário quer continuar. Então a gente já está salvando todos os nossos alunos na lista de alunos, nossa lista de estudantes. Daí a gente já fez essa primeira parte, beleza? Deixa eu até testar aqui para ver se está funcionando. Então deixa eu dar aqui um CD, Maps. E aí, Dart Run, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Exercício 1. E aí eu vou colocar, antes de executar aqui, quando encerrar o while, eu vou botar para dar um print na lista de estudantes, tá? Estudantes.toString. E aí eu executo agora, tá? Então quando eu executar, ele vai rodar aqui. Então digite o nome do aluno, Will. Digite a média, 10, né? Porque eu sou aluno nota 10. Digite a turma, turma A. Digite a idade, 19. Quer adicionar mais um aluno? Sim. João. Média, 9. Turma A. Idade, 17. Quer adicionar mais um aluno? Não. Então a gente está vendo aqui que eu dei o print na lista. A gente tem uma lista. E dentro dessa lista agora a gente teve os dois maps, tá vendo? A gente tem um map com a mesma informação. Nome Will, a média 10, a turma A, a idade 19. E a gente tem outro map com o nome do João, a média 9, a turma A e a idade 17. Então a gente já tem essa lista aí de alunos, certo? Daí, agora a gente precisa exibir o nome apenas dos alunos que têm mais de 14 anos e que a média é maior que 7. Daí a gente pode, depois que encerrar o while, fazer um for dentro da lista. Lembra lá do for in? Tem um for para cada, e aí estudante, né? Então, map string, tipo, a gente não tem uma lista de map string, então para cada map string dynamic que a gente tiver na lista, que eu vou chamar de estudante, dentro da lista de estudantes, a gente vai fazer alguma coisa. Lembra lá do for in que a gente aprendeu na aula passada? Então, a gente vai fazer um for para cada item da lista. Lembrando que cada item da lista é desse tipo, que é justamente o aluno, né? Que é justamente o estudante. Então, para cada estudante dentro da lista de estudantes. Daí a gente verifica se o estudante, e aí a gente pega a key, né? Que a gente está querendo verificar. Se o aluno ele tem mais de 14 anos e a média é acima de 7, a gente mostra o nome dele. Então, se a idade dele, se o age dele é maior que 14 e a média dele, student média, tá vendo aqui que a gente tem a média? É maior que 7, então a gente vai chegar e vai dar um print no nome desse estudante, que a gente pega justamente pela chave name, beleza? Então aqui quando a gente executar, deixa eu colocar para dar um play aqui, a gente vai ter exatamente isso que a gente espera, porque quando a gente faz um for, a gente pega só um item específico, que é justamente esse item. Se a gente adicionar 10 itens, a gente vai passar item por item e vai fazer essa verificação. Isso nos dá infinitas possibilidades de trabalhar com lista, com for, com se dentro do Dash. Então deixa eu executar aqui, deixa eu aumentar aqui para a gente ver. Daí eu vou adicionar os 3 alunos. Então, nome Will, média 10, turma A, idade 20. Deseja adicionar mais aluno? Sim. Nome João, média 6, turma A, idade, deixa eu botar aqui 16. Você deseja adicionar mais alunos? Sim. Nome Caio, a média 7. Digite a turma do aluno, turma A. A idade dele vai ser 13. Deseja adicionar mais aluno? Não. E aqui a gente vai ter que mostrar todos os alunos que foram digitados, que a idade é maior que 14. Nesse caso aqui, questão de idade, a gente tem a idade do William, que é 20, a idade do João, que é 16, que é maior que 14, e a média tem que ser maior que 7. Então, a média do William é 10, a média do João é 6, então está maior que 7, e a média do Caio é 6, é 7 também. E ela não é maior, 7 não é maior que 7, 7 é igual a 7, então não vai mostrar. Nesse caso aqui, quando a gente mostrar não, só tem que mostrar o nome do William, que nesse caso ele só mostrou o nome do Will, exatamente isso
porque ele fez toda a verificaçãozinha aqui, onde ele verificava se o estudante específico desse for, a idade dele é maior que 14 e a média dele é maior que 7, daí a gente mostrava o nome dele. Beleza? Pega o conceito que isso daqui é muito legal de se trabalhar. Certo, gente? Daí eu vou trazer um exercício um pouco mais complexo, que é mais questão de lógica do que de maps, tá? Então, utilizando maps, faça um algoritmo que lê o nome e cidade de 4 times e depois apresente uma tabela com todos os confrontos que ele pode realizar. Considere que todos os times devem se enfrentar, certo? Daí eu criei uma tabelinha aqui, justamente eu falei assim, pô, como é que eu vou fazer isso? Aí eu falei assim, eu vou criar uma tabela para ver quais são os possíveis confrontos, tá? E aí, tipo, é sempre bom ressaltar que é bacana você desenhar ou fazer alguma anotação antes de começar a criar um algoritmo. E nesse caso aqui, ó, eu criei, né? Então, se são 4 times, existem possíveis 6 jogos. Então, o time 1 vai jogar contra o time 2, o time 1 vai jogar contra o time 3, o time 1 vai jogar contra o time 4. Daí o time 2 joga contra o time 3, o time 2 também joga contra o time 4, e o time 3 joga contra o time 4. Então, o time 4 enfrentou os 3 times, o time 3 enfrentou os 3 times também, o time 2 enfrentou os 3 times, e o time 1 também enfrentou os 3 times. Então, 6 jogos, a gente tem essa combinação que justamente nos possibilita trazer um enfrentamento entre todos esses times. Agora a gente vai ver como que a gente vai mostrar isso dentro de um código, beleza? Então, eu vou começar criando aqui, tá, o voidMan. Abre e fecha parêntese, abre e fecha chaves. Daí a gente tem que ler uma lista aí para os 4 times, né? Então a gente já vai criar aqui o map, uma lista, né, na verdade, que vai ter um map que vai ter string como chave e a gente vai ter strings, né, que vai ser só o nome de cidade e o nome do time. Então a gente vai ter aqui, vai ser teams em inglês, certo? Que a gente vai começar sem nada. Daí, a gente vai usar a mesma coisa que a gente utilizou no nosso último exercício. Então, answer do... no caso, a gente nem precisa do answer, né? Porque a gente já não precisa ser um while. A gente já sabe que são 4 times. Então, a gente pode fazer um for mesmo normal. E aí vai ser o inteiro que vai do 0 até o 4. Então, e começando em 0, indo até i menor que 4. Enquanto i for menor que 4, i mais. E mais. Beleza? Então a gente já sabe que tem esses 4, a gente vai ler os 4 e a gente vai adicionando. Então a gente vai ter aqui um string team, vai ser igual a, tem que importar o package aqui do Dash.io. Então import Dash.io, daí a gente vai usar aqui o stdi.readline_sync, aí interrogação, aspas, só para não ficar vazio caso não dê nada. Daí a gente também faz a mesma coisa aqui para a cidade. Então, city. Daí, só para ficar bem definido, vamos colocar um printzinho aqui, né? Print, digite o nome do time. 2 pontos, ponto e vírgula. Daí a mesma coisa para a cidade. Digite o nome da cidade. Digite o nome da cidade. 2 pontos, ponto e vírgula, tudo certinho. Daí a gente cria um map, certo? Um map string, que vai ser o nosso time. Vai ser igual aqui, o name, né? Que vai ser o time. Aqui a gente está repetindo o nome da variável, então eu vou botar tname para ficar certo. E aqui a gente usa tname. Daí a gente vai ter também a city, que vai ser nossa cidade aqui. Então, city. Aí colocamos o ponto e vírgula e a gente já tem o nosso time aqui. Daí, como a gente já tem um time, a gente vai adicionar ele na lista de times. Então, teams, add, team. Beleza? Então, a gente vai fazer isso 4 vezes, vai adicionar os 4 times. E depois que a gente adicionar os 4 times, a gente vai ter que criar justamente a tabela para mostrar esses confrontos. Lembrando lá que o time 1 vai enfrentar os 3, depois o time 2 vai enfrentar o 3 e o 4. E o time 3 vai enfrentar o 4, beleza? Daí, vamos testar aqui ver se está funcionando. Deixa eu abrir o terminal aqui. Deixa eu dar um dash run. Exercício 2. Exercício 2.dash. E aí ele já vai estar adicionando os 4 times. Então, time 1. Tá 1. Dash. Vou botar qualquer coisa aqui só para a gente testar.
E tem que adicionar os 4. Beleza, está adicionando aí os 4, tá tudo certinho. Deixa eu limpar aqui o terminal. Beleza, agora que a gente já tem os 4 times, a gente vai ter que criar esses confrontos. Daí, eu vou criar aqui uma lista de confrontos, que aí vai ser uma lista mesmo de string, pode ser uma lista mesmo simples, zona de string, vou chamar de confrontos. Confrontos eu não lembro como é que é em inglês. Enfim, eu vou chamar de confrontos mesmo. Não tem problema, depois a gente pode pegar no tradutor para ver e mudar aí para o inglês. Daí, a gente vai ter os confrontos. E como é que a gente vai fazer os confrontos? Então, a gente vai pegar aqui para cada time, né? Então, aqui para cada map string que tiver dentro do teams, map string team in teams, a gente vai adicionar os confrontos. Ah, William, como assim? Então, a gente vai pegar, se ele é o 1, se ele é o time 1, a gente vai pegar o 2, o 3 e o 4. Se é o 2, a gente vai pegar o 3 e o 4. Se é o 3, a gente vai pegar só o 4. Então, eu acho que ao invés de a gente fazer um for para cada time, a gente pode fazer o for mesmo, seguindo essa ideia aqui do in, né? Do i, que a gente vai ter a posição e a gente pode trabalhar com essa posição. Então, a gente vai ter aqui o for int, vou chamar de i também, começa em 0. Eu vou copiar aqui, vai ser a mesma coisa, são 4 times. De qualquer forma, a gente vai ter que repetir 4 vezes. Daí, a gente vai fazer o seguinte. Opa, tá dando um bug aqui. Estranho. Beleza, agora sim. Daí, a gente vai fazer o seguinte. Isso daqui é como se fosse um time, né? Então, a gente vai pegar aqui, ó, por exemplo. A gente vai pegar o time aqui, específico. E a gente vai transformar, vai pegar ele pela posição. O time vai ser igual a times na posição i. Certo? Daí a gente vai fazer outro laço de repetição para criar os confrontos. Então, for, só que esse laço de repetição, ele vai começar no i específico, né? No i mais 1, na verdade. Então, ele vai começar aqui, vou chamar ele de j, vai ser o confronto time adversário, que ele vai começar no i mais 1. Por que no i mais 1? Porque o time 1 não vai jogar contra o time 1. O time 1 ele vai jogar contra o time 2, então ele tem que começar na posição 2. E ele vai até a última posição. Então, ele vai começar na posição i mais 1. Daí, ele vai acontecer enquanto o j ele for menor que 4, tá? Daí, a gente dá um j mais. Por que menor que 4? Porque 4 é a quantidade de times. Então, se ele começa na i mais 1 e ele que começou na 0, então ele vai começar 2, 1. Se ele começou na 0, ele vai começar 1, 2 e 3. Aí, o outro vai ser 1. Então, ele vai pegar o 2 e o 3. E o outro vai ser 2, ele vai pegar só o 3 e vai dar certinho. Beleza? Daí aqui a gente pode pegar o adversário, né? Então a gente tem um time aqui e a gente vai ter o adversário. Adversary. Eu nem sei se adversário escreve assim, tá? Com certeza não, mas vamos meter aqui o português e aí a gente vai ajeitando depois. Mas a gente já tem o time e a gente já tem o adversário. Daí, a gente pode criar uma string aqui, chamada confronto específico, né? Que vai ser igual o nome do time. Então, a gente vai ter o time, a gente vai pegar aqui o nome dele. Então, a gente está chamando de name, né? Na real, vamos criar uma string mesmo, um padrão. Abre aqui o cifrão, as chaves aqui. Daí, a gente pega o time, pega o nome dele. Então, a gente vai ter aqui o name versus, aí a gente pega o adversário, então abre também aqui chaves, pega o adversário e pega o nome dele também. Daí a gente coloca um ponto e vírgula aqui para fechar. Daí a gente já tem o confronto, a gente pega e adiciona na lista de confrontos, tá? Confrontos.add confronto. E aí a gente dá um ponto e vírgula. Daí, depois que a gente fizer tudo isso, a gente vem aqui e dá um print na lista de confrontos para a gente ver como é que ficou. Confrontos.toString. Daí eu acho que vai estar certo, hein? Vocês entenderam? A gente pega aqui, faz um for para os 4 times. Daí, para cada time, a gente faz um for começando na posição dele mais 1, porque ele não joga com ele mesmo. Então, se é o time 0, a gente pega o time na posição 1, 2 e 3.
Se é o time 1, a gente pega o time 2 e 3. E se é o time 3, a gente pega o time 4. E se é o time 4, a gente não pega nenhum. Porque no 4 não tem, né? Mas vamos ver se vai dar certo, né? Deixa eu executar aqui. Dart Run, exercício 2. E eu vou adicionar aqui alguns times, tá? Então, vou começar aqui com o meu Palmeiras, cidade de São Paulo. Adicionar outro time chamado Flamengo, né? Na cidade do Rio de Janeiro. Vou adicionar aí o Atlético Mineiro, na cidade de Belo Horizonte. BH só, botando como uma abreviação. Vou adicionar outro time chamado aí São Paulo. Cidade de São SP também. Então, a gente teve os seguintes confrontos. Olha, já deu um erro aqui. A gente teve Palmeiras versus Palmeiras, Palmeiras e Palmeiras, Palmeiras e Palmeiras, Flamengo e Flamengo, Flamengo e Flamengo, Atlético Mineiro e Atlético Mineiro. Então a gente deu alguma coisa errada aqui, gente. Vamos ver aqui. Aqui. O erro tá vindo aqui porque eu tô usando o I ao invés do J, tá? Quando eu tô pegando adversário, eu tô pegando pela posição I. Eu tenho que pegar o adversário da posição J. Vamos agora. Agora vai dar certo. Vamos executar agora certinho. Daí, vamos executar agora. Vai funcionar, tenho certeza. Time Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Rio de Janeiro, Atlético Mineiro, BH e São Paulo, SP. Agora sim, a gente vai ter Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro e Palmeiras e São Paulo, Flamengo e Atlético Mineiro, Flamengo e São Paulo e Atlético Mineiro e São Paulo. Então a gente já tem nosso algoritmo que ele criou justamente a tabela com todos os confrontos que pode ter aí na nossa tabela de jogo, tá? Então a gente tem uns 6 confrontos, então esses 3 certinhos, onde a gente utiliza um algoritmo bem simples para fazer esse confronto. Quem imaginou que todas aquelas tabelinhas, aquela tabela de Copa do Mundo, era feita com um algoritmo tão simples, né? Então você pode até pegar esse conceito e brincar. Quem sabe fazer aí uma simulação da Copa do Mundo, do Grupo do Brasil, né? Beleza, galera, essa foi a nossa aula de hoje, uma aula um pouquinho complexa, mas com muita lógica e muita coisa envolvida. E vocês viram que dá para trabalhar de uma forma mais infinita dentro do Dash. Então você vai inserindo um monte de coisa dentro de outras, vai trabalhando com mapeamento de chaves, e aí você vai crescendo. Eu espero que você tenha aprendido, que você tenha compreendido esse conceito, e a gente vai passar aí alguns exercícios justamente para você praticar e conseguir colocar mais esse conceito na sua cabeça, beleza? Obrigadão, até a próxima aula, tchau, tchau!